é dia da gente colocar a nossa cabecinha para se exercitar também, além de outros órgãos. Brincadeiras à parte, mas é o seguinte, eu tava revendo um pouquinho de alguns materiais dos meus arquivos pessoais, onde eu, com muito carinho, eu guardei. Entre eles, tinha um registro de uma foto onde eu fiz uma live que foi para mais de 6K de pessoas nas plataformas adultas, sabe? Entre elas o Canfor e o Snapchat. E foi muito divisor de águas no quesito que você e eu pararmos e pensarmos, poxa, por que não incluir algo que já está incluso no nosso hábito, na nossa rotina, que beneficia tantas coisas, entre elas, né, questões da nossa saúde mental e, né, em contrapartida, questões físicas. Por que não incluir esse grande banquete, né, de mais equilíbrio emocional, inteligência emocional, tantos termos lindos que a gente pode mencionar aqui, na dinâmica de a gente poder ganhar dinheiro na internet. E eu confesso que foi muito gostosinho e hoje em dia eu continuo, porém dentro de uma estratégia que hoje faz mais sentido para mim, né, dentro de diversos pilares de priorização que eu tenho hoje em dia diferentes. E eu faço a captação, por exemplo, né, dessas minhas práticas da yoga em si, gravando no celular mesmo, fazendo essa captação aqui geralmente na sala, porque tem uma TV de 50 polegadas, então eu utilizo isso para poder fazer um cenáriozinho bem harmonioso, com plantinhas, fundo branco, livro, então dá um pinguinho da personalidade ali embutida, né? E aí, vamos comer uma Ana Maria aqui primeiro, um bolinho, para ficar mais gostoso o papo. E aí, minha amiga, de uma coisa eu não posso negar, foi tão gostoso, né, a prática em si, estar alinhada dentro das minhas atividades de transmissões ao vivo, que eu fui notando que aquilo lá estava sendo tão naturalizado dentro do meu processo criativo. E você também, caso seja uma grande ideia para você também incluir, testa, vai, faz dentro do look que você se sentir mais à vontade. Obviamente não vamos ser, né, hipócritas em dizer que dentro de um contexto de plataformas focadas nos adultos, geralmente a vestimenta tem um teor mais, né, avassalador. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, de modelo, de fangirl, de streamer, enfim, a forma como você se sentir mais identificado nessas várias terminologias, tá? No esquema do Canfor, do Snapchat, assim, é inegável do quão menos mimimi a gente se sente em fazer as práticas lá, né? Mais explícitas, vamos ser bem diretos. Por quê? Se você ainda não sabe, geralmente os aplicativos que fazem esse foco em lives, na maioria deles a faixa etária recomendada varia de no mínimo 14 até 17 e daqui para frente, né? Então existem esses públicos muito prevalecentes também, kids, que assim, não sei se para você é o seu foco dentro dos seus projetos, mas no meu caso não. Então isso causava um pouco de ruídos dentro da forma como eu me expressava nos aplicativos. Então, se fosse fazer esse contraponto primeiro, sem dúvida alguma eu diria que as plataformas dos sites adultos, especificamente o Snapchat e o Canfor, que é o que eu tenho, né,
experiência por já ter atuado, no caso, né? Eles nos deixam muito mais à vontade, levando em consideração essa questão de, né, você está conscientemente sabendo que o público-alvo, né, é mais adulto. Enfim, obviamente, né, a gente não tá aqui pra ser, nossa, mas você acha que criança... Infelizmente, o mundo é bem louco. E aí cabe cada família com as suas formas, né? Enfim, é bem complexo essa questão, mas no que cabe a mim, como criadora de conteúdo e tal, ter esse olhar de mais responsabilidade, autorresponsabilidade, foi que desde então foi prevalecente, tá? E aí eu te pergunto, qual é o melhor? Depende. É que nem eu te perguntar, qual bolinho da Ana Maria é o melhor? No meu caso, especificamente, na minha visão, nas minhas, né, do meu paladar, pra mim baunilha é o melhor. Porém, pra você, pra ciclaninho e fulaninho, vai ser o de chocolate, vai ser o de gotas, enfim, você entende? Essa questão de gostos, né, são muito variados, a gente sempre tem que colocar naquela percepção de que cada plataforma vai ter a sua estruturação em relação a termos, né, a quais seriam as possibilidades de banimento, de bloqueio, de congelamento. Cada local tem uma terminologia específica para isso, sabe? Enfim, onde eu quero chegar? A yoga, de fato, foi uma grande divisor de muito mais humanidade, muito mais intimidade, muito mais conexão com o público no qual eu estava e estou construindo constantemente, né? Que é uma constante, né? Se relacionar com pessoas é uma constante. Mas aí você pode se perguntar, beleza, mas fale mais. Tudo começou quando eu comecei a ter esse olhar de mais priorização, de trazer liberdade dentro dos meus processos criativos. Segundo, mais conexão, né, com as pessoas das quais, né, trazem essas fontes de renda. E terceiro, essa questão de flexibilidade, para mim é um dos grandes valores que eu hoje reconheço assim que está também dentro dessas questões. Avalie qual seria para você, né, meu amor? Qual seria para você, quem sabe, os seus valores, a forma como você se sente mais à vontade de se expressar, tá? A gente pode construir várias narrativas aqui de diversas formas em que eu fui me identificando e não me identificando e qual forma que eu fui gerindo esse processo, porque é uma constante autoconhecimento nesse processo, né, de criar conteúdos por si só. Então, a complexidade por si só já existe, né? Então, quanto mais a gente se permite se conhecer, a gente vai, né, aumentando esse gás interno. Enfim, nossa, eu tô filosofando, mas eu adoro. E você? Mas, meu amor, nesses pequenos momentos em que eu sinto que eu consegui captar e compartilhar com você essa minha eu do passado fazendo yoga em algumas lives, por exemplo, uma delas eu tava, ó o look, então é uma questão muito individual, né? Eu tava usando uma cuequinha do boy na época e muito confortável, sabe aquelas cuequinhas que parece shortinho? E aí eu tava usando ela e com uma blusa de frio. Então, eu sempre gostava de brincar com essa coisa de mostrar uma parte
a mais do corpo do que as outras para dar aquela instigada. É algo que eu prevaleço, essa estratégia no meu negócio. Cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Tudo cabe um teste. Testar, ver qual você se sente confortável, né? Tem toda essa estrutura aí. E aí, meu anjo, esse foi um look. Aí depois teve outro look, né? No caso, nas plataformas adultas, onde já ocorreram várias vezes de eu estar com biquíni fazendo yoga, de eu estar com lingerie fazendo também. E aí, era algo muito gostoso, é algo assim que realmente me conectou comigo mesma e por consequência com outras pessoas também, que gostava da forma como estava sendo feito. Cada um pontuava algo que para si foi se identificando, né? A yoga também traz essa identificação e tal, né? Achei bem... É um estudo muito legal, sabe? É um estudo muito legal. Estudar as pessoas, né? A forma como cada um se expressa, como se identifica, o que gosta, o que come, onde mora. Mais ou menos isso. Mas, assim, particularmente, fazer a prática da yoga e ganhar dinheiro em dólares, nossa, foi assim, um divisor de perspectiva diferente de criação de conteúdo. E eu fico muito feliz por eu ter experienciado isso. Talvez você pode vir a experienciar, caso seja o seu interesse. Mas é algo que você precisa estar muito bem alinhada com você, do porquê você está fazendo aquilo, sabe? Você está fazendo aquilo apenas por X coisa ou vai ser um combo? Eu consegui identificar, né, modéstia à parte nesse processo, obviamente com muitas oscilações de objetivos durante o caminho, que, poxa, eu posso vir a agregar esse momentinho que já era algo que estava dentro do meu contexto e unir isso com outras pessoas e ainda de bônus ganhar dinheiro. Então, eu fui sustentando esses empilhamentos de hábitos, vamos dizer assim, esse condicionamento. E aí é que tá também o ponto negativo, não é mesmo? Eu vou contar pra você, tá? Um segredinho. Eventualmente eu sempre dou uma mescla dessa questão que eu já experienciei, um quase burnout. Não vou entrar profundamente, porque acho que cabe um episódio só para podermos abordar isso, porque eu tenho muita responsabilidade emocional comigo, com você, então não vou tratar de qualquer jeito esse tema, mas só falando assim superficialmente. Essa questão de lives é muito gostoso. Levando em consideração que estava agregando valores em áreas da minha vida, tanto financeiras, quanto a questão de liberdade, de flexibilidade, de conexão. Então, alguns dos pilares que para mim, né, eram muito claros no decorrer da forma em que estava sendo agregado essa questão, foi vindo de bônus a questão um pouco obrigacional, ou melhor, a autocobrança. E aí é que tá uma questão que eu sugiro que você, né, se lapide nesse processo. Tudo que a gente começa, né, a gente é imaturo, é um pouquinho irresponsável em algum nível com nós mesmos. Quando a gente muitas das vezes vai se deixando levar. E eu sinto que muitas, assim, foram anos e anos, desde 2017, nessas coisas, o boom, acho que foi no finalzinho de 21 ou 22, acho que foi 22. Enfim, eu vou trazer um relato mais específico sobre o burnout em si e o que isso ocasionou positiva e negativamente. Mas leve em consideração de você reavaliar os seus limites desde então, porque
No começo eu achava que tinha, mas do nada começou a ser algo muito imposto por mim mesma. Talvez você, né, não tenha isso, mas fica aí um convite para você refletir de que forma você vai fazer para que isso não te degrade, né, de alguma forma. Porque era tão gostoso a prática em si, para mim, internamente, talvez para você também. E unindo esse gatilho de recompensa imediata em relação ao dinheiro, foi algo, um impulsionador de que eu estava atrelando ao seguinte: toda vez que eu fazia, eu cogitava de fazer, independente da hora, manhã, tarde, noite, eu sempre me colocava naquela coisa condicionada já, né? Depois de um bom tempo que a gente faz as mesmas coisas, a gente vai se condicionando, né? A ter que ligar e tá online e aquela coisa assim, sabe? Não, eu nem cogitava de não fazer isso no online, porque eu comecei a desvalorizar o meu momento, a minha solitude. Eu comecei a minimizar o impacto daquilo só pra mim, sabe? Eu sempre comecei a alinhar esse tipo de prática estando conectada. E isso foi um grande também impulsionador negativamente. E aí eu te convido, obviamente, para você fazer nessa reflexão de que se você cogita fazer algo que você já esteja embutido nos seus hábitos, na sua rotina, reveja do como que você vai delimitar consigo mesmo os seus limites. Porque, né, só um spoiler, o meu próprio corpo que teve que dar esses limites, tá? Por doenças. Mas eu espero que não ocorra isso com você. Por isso que a gente está conversando, para que você se lapide dentro dos recursos que você possa vir a, né, ter esse amadurecimento, essa autorresponsabilidade consigo, com o seu corpo, com a sua mente, com os seus limites, tá bom? Mas de uma coisa eu não posso negar, se fosse colocar a risca aí, e aí, qual você iria e retomaria, né, com a cabeça que você tem hoje, né, com os aprendizados, experiências e vivências, qual dessas plataformas você retomaria e faria a yoga? Entre Camfor, StreamChat, Bigo Live, Buzzcast, sem dúvida alguma seria no Camfor. Ele foi um grande divisor de águas no quesito tráfego orgânico, em muitas instâncias. Isso foi significante em muitas áreas, ainda mais se você é uma pessoa recém e quer trabalhar exclusivamente no nicho adulto 18+, o Camfor é assim, vai ser uma plataforma que vai abraçar as pessoas lá. Os telespectadores são em grande escala, sabe? Estão realmente interessados naquilo que você se propõe. Mas, é apaixonante. Mas trazendo, assim, uma visão mais intimista, né? É muito bom, tá? Não se sinta acuado, ou às vezes não se sinta de que você, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Hoje em dia eu tenho tapete de yoga, vou deixar até aqui nos links das descrições alguns links complementares, né, de algumas coisinhas que eu for me recordando sobre esse tema, tá bom? E lá, nesse processo, né, de construir essa performance de yoga, os looks foram variando, como eu te disse, né, de acordo com a plataforma. Os aplicativos eu sempre pegava numa forma mais family friendly, onde eu tinha que estar com uma vestimenta que não né, mostrasse nada fora do comum. Parentes. Houve uma certa fase nos aplicativos onde eu experienciei a questão de shows privados,
Porém, a forma como eu fui gerindo para que essas pessoas selecionadas tivessem esse acesso comigo mais íntimo, né, mais premium, foi assim, com pagamentos fora da plataforma, porque se você nunca atuou em plataforma, saiba que se a sua estratégia ganhar dinheiro assim, só se você for, né, de fato, né, o primeiro, mas por experiência tem uma demanda muito grande de mínimo para saque, né, moedas, cada plataforma tem seu jeitinho, mas basicamente são moedas virtuais que são convertidas posteriormente, que no fim das contas vai chegar na sua conta, tá bom? dá bom. Só que é um processo assim bem, né, eu sinto que foi o ganho de médio a longo prazo, tá? Não foi nada curto. Agora abre parênteses de novo. Eu, diante esse reconhecimento de que os ganhos não seriam assim, de um dia para outro, houve diversas temáticas lá. Captando então essa galera que gostou dessa performance de yoga, eu encaminhava para as plataformas vigentes no momento. Então é uma ótima oportunidade de você fazer esse trampolim da galera, né? Está em tudo que você está, né? Aproxime a galera para até te conhecer também, né? Outra coisa. Obviamente, você vai escolher quais são as formas de complementares que você vai querer utilizar de pagamento, né? Não é algo que está dentro dos termos, você tem que reconhecer que algumas coisas podem fugir, mas aí é por sua responsabilidade nas mãos, né? Sua conta e risco, brincando assim, porque nesses aplicativos, como eu já estava reconhecendo que seria bem custoso eu sacar assim para ontem, né? A minha estratégia era tráfego orgânico para as outras e também ganhar um dinheiro assim, pum papum. Foi o que foi rolando. Eu fui nos chats assim, privados, quando houveram interesses nessas coisas mais premium, mais 1 a 1, ou grupos, né, X, pequenos, de uma coisa mais explícita dentro dos aplicativos family friendly, eu fui informando, né, fazendo esse direcionamento para as outras plataformas, que muitas das vezes eu não conseguia nem citar as outras formas de método de pagamento que eu poderia vir receber. Eu tinha que direcionar outra pessoa para outro lugar, para lá a pessoa fazer esse trampolim de pagamento. Assim, a pessoa tem que querer muito. Hoje eu paro e penso, caramba, as pessoas que realmente se sujeitaram às minhas lives VIP foi assim, parabéns pra você, você realmente é uma pessoa, né, com foco, porque a venda é emoção, né, pra você que não sabe, minha amiga, venda é emoção, então o quão mais facilitador esse processo para que o seu cliente finalize a compra e pronto, nem se pergunte 2 vezes, vai ser melhor para todos. Mas foi assim, os poucos e bons que eu também obtive essas rendas, né, a curto prazo, em paralelo, fazendo essa ponte. Ah, beleza, quer fazer? Beleza. Existem pessoas que pedem uma X quantidade de presentes, né, que são valores específicos de cada plataforma, para você, as pessoas interessadas lhe enviarem, e aí aquela coisa, vai contabilizando lá nas modinhas virtuais. Mas é aquilo que eu te falei, como eu queria algo assim para ontem, essa foi uma estratégia já ciente de que poderia vir a ter banimento a qualquer momento. E tá tudo bem, porque ele não era uma plataforma principal minha, entendeu? Eu fazia aquilo de forma secundária, digamos assim, de uma forma mais no tempo livre, e aí você tem que analisar, né, também quais é o seu interesse, as suas estratégias em relação a usar os aplicativos, né? Ai, amor, mas assim, foi muito bom, que aí eu ganhei rendas extras por intermédio, por exemplo, do PicPay, né? PicPay tem essa coisa muito da hora também, nossa, adoro.
Lá dentro do PicPay tem uma forma das pessoas também mandarem mensagens personalizadas, né? Muito legal. Tem a questão de você enviar uma chave do Pix, né? Então eu mandava geralmente o e-mail ou uma chave aleatória, mas geralmente a chave aleatória tem tantos números, tantas letras e eu achava que o e-mail era mais prático. E também já houve casos de pessoas internacionais que eu precisei mandar meu e-mail do PayPal, tá? Para fazer esse contraponto de poder ter acesso às lives premium, onde eu abria esses shows privados nos aplicativos, né? E fazia aquilo lá de uma forma muito manual. Cara, é muito trabalhoso. Até eu tinha que ter muita querência para poder ocorrer. Confesso que hoje em dia a minha eu, uma jovem idosa de 30 anos, com hipotiroidismo e introvertida, nossa, eu escolho muito bem, mais ainda as lutas que merecem ser lutadas. E essa de ficar intermediando outras formas de método de pagamento para poder fazer um bagulho que eu tinha que também fazer de uma forma muito manual. Ai, amor, mas escolha suas lutas, tá? Isso é muito importante. Mas trazendo esse contraponto, então foi PicPay, PayPal, Pix, né? Eu uso até hoje o banco Nubank, conta digital é perfeita, sem defeitos, nunca tive problema. PayPal também. Nossa, quanto PayPal, muito bom. Mas o PicPay também foi muito prevalecente. Eu tenho até hoje prints de recorrência muito grande de algumas pessoas específicas que mandavam valores simbólicos até para poder, compra sorvete, só um presente. Então, houve também esse contraponto de complementações de ganhos, assim, de formas esporádicas, surpresas, e isso é muito gostoso, né? Dinheiro a mais, é maravilhoso. Realiza, né? Realiza sonhos. Mas, não quero que fique muito longo esse pod, mas eu quero, assim, deixar aberto qualquer dúvida que surgiu, sugestões, críticas amorosas e educadas, comentem aqui, tá? Já se inscreva no canal, né? Inscreva, compartilha para aquela pessoa que você sabe que faz live, quem sabe é uma ótima sugestão. Mas só para ficar mais redondinho a questão de roupas, eu sinto que muitas das pessoas se apegam tanto nesses detalhes que às vezes a simplicidade é o que ganha o foco, sabe? Então a yoga me deu essa percepção de maior presença, onde eu tinha um olhar de muito mais humanização com aquelas pessoas que estavam lá mandando, né, investindo, né, seja um ticket baixo, ticket alto de valor, era algo que foi um grande impulsionador para o meu processo, né? Então talvez seja uma grande oportunidade de início. Beleza, você quer começar a fazer live de uma forma assim bem simples, sem tantas burocracias de criar contas internacionais, que nem os sites adultos, que precisa desse, né, desse carisma a mais. Que em contraponto, o Canfor, eu usei muito ele usando a forma de recebimento do Paxum, tá? Nossa, muito, Paxum perfeito. Ok, taxas altíssimas dependendo da forma como você só. Eu até já havia solicitado na época o cartão também deles. E o Strip também houve várias oportunidades no meio do caminho, porque eu fiquei muito mais tempo lá no Strip, onde foi Paxum, depois foi o Directa 24, depois eu sacava também pelo Remessa Online, enfim, cada plataforma tem as suas formas de recebimento e tal. Mas, onde tudo isso quer chegar? Reavalie, né? Primeiro, se fazer yoga seria uma coisa gostosinha pra você. Porque assim, já fazia isso. Por que não? Fazer de forma rentável, né? Diremos. Foi algo assim que foi muito assertivo. Até na época onde eu, né, não fiquei me martirizando de não fazer quando eu
não queria estar online, né? Mas enfim, isso é uma coisa para nossa eu do futuro falarmos mais sobre. Mas é muito bacana. A experiência por si só, o processo de você se reconectar com você e as outras pessoas comentando coisas bem variadas. Às vezes você faz uma posição em que dá um foco maior em uma determinada parte. Quem sabe você pegar o celular, trazer esse dinamismo, sabe? É uma coisa que eu particularmente gosto nos meus conteúdos em que eu consumo, particularmente. Não sei se você, comenta aí, mas eu gosto de vídeos, fotos, documentários, memes, desenhos, né? Qualquer temática, né, de audiovisual, dinâmica, isso me prende. Um dinâmico inteligente, nossa, me prende muito mais. Enfim, então traz essa flexibilidade de você posicionar o seu celular, né, em lugares diferentes, né, em locais diferentes que for. Eu já fiz yoga lá no quintal, né, só que eu tive que pegar um celular secundário para usar como uma base de eu conseguir ver a aula em si, e eu usava o meu celular para captar a imagem, né, do vídeo em live, né, especificamente. E aí é uma questão que você precisa ver as suas possibilidades, né, quais são as ferramentas, os equipamentos que você tem de posse hoje. Não se afobe, bebê, não se afobe, tá tudo bem se você não tem um tapetinho de yoga de EVA, tá? Hoje em dia eu tenho, mas não tinha. Eu pegava literalmente tipo um pano, uma coberta, colocava no chão, um paninho qualquer, tinha assim, que pelo menos tinha o seu tamanho, sua estatura, já é legal. Muitas das vezes já fiz no chão. Tá ótimo, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo requer esse olhar, de um olhar mais compassivo com você e com o seu processo. Isso que eu tenho feito, né? Esse mantra interno de que eu preciso acolher as escolhas em que eu já fiz e vou fazer e estou fazendo. E esse é um convite para você. Tá bom, meu anjo? Ai, até hoje eu faço yoga, né? Comenta aí se você faz. Eu posso recomendar algumas pessoas em que eu faço, né, a utilização de materiais gratuitos para poder fazer essas práticas, que são professoras que têm autoridade para poder te dar todo esse respaldo, né, para você fazer aí na sua casa. Por exemplo, uma delas é a Pri Leite. Ela é maravilhosa, o jeitinho dela de se comunicar é algo assim que deu match. Reveja a forma como você quer se comunicar, né? Acima de tudo, a forma como você quer se comunicar com o seu público. Hoje, se eu fosse, né, pensar em retomar uma lives, faria com toda certeza yoga. E aí você vai alternando o seu look de acordo com a possibilidade que você tenha. Eu já usei então cueca do boy, camiseta de frio grande assim para tampar toda de cima. Já usei então lingerie, biquíni e já fiquei totalmente sem roupa, né? Que assim, modéstia à parte, amiga. Eu sou super adepta ao estilo de vida nudista. Então, estar de roupa é algo que me dá um circo-tico. Não sei você. Enfim. É uma coisa assim que você precisa refletir, tá, meu anjo? Que vamos ficando por aqui, né? Mas a coisinha aí pra refletir. Crie essas oportunidades, essa janela de oportunidades enquanto você constrói as suas transmissões ao vivo, independente se vai ser no adulto ou no aplicativos family friendly, que eu ditaria o seguinte: tenha cada vez mais pensamento crítico, tá? Muito pensamento crítico, tanto com você, com esse seu captar de ideias, quanto as ideias posteriores de outras pessoas que estão te conhecendo, né, na forma como você se expressa.
E lembre-se, essas oportunidades que você e eu estamos tendo, né, por intermédio da internet, desses aplicativos, você pode pensar que você está tendo a grande oportunidade de você viver várias vidas em uma só. Porque as pessoas vão vir, dependendo do nível que você vai trazer, né, de intimidade, de empatia, vão lhe trazer várias histórias pessoais ou fictícias, né, cada um faz, né, mas muitas histórias, muitos relatos, né, questões muito íntimas, segredos, em que você vai se colocar em situações em que você vai ter esse momento de você se colocar de fato no lugar dessas pessoas, no mínimo que seja. Então você vai viver, né, várias vidas na sua própria vida, e isso é muito incrível. Isso me dá muito mais amplitude de repertórios, né? É muito bom. Fica a dica também. E para fechar, eu sinto que ter feito e construído essa temática de uma forma muito mais leve, eu reconheço que eu tenho me tornado cada vez uma mulher mais interessante, dentro dos meus níveis, tá? Cada um com seu nível, mas talvez seja uma grande oportunidade de você refletir se você tem se colocado em situações que você se potencializa como mulher mais interessante, dentro dos seus critérios, tá? É isso, né? Então, realinhe os seus valores que para você são importantes, né? Quem sabe liberdade, quem sabe conexão, quem sabe seja leveza também. Então, alinhe, porque vai ser muito mais coerente, né? Muito mais tranquilo para você até construir um planejamento, uma produtividade, uma organização com muito mais alinhamento nesses seus valores que você foi estruturando para você mesma. Combinado? Eu acho que é isso, meu bebê. Tá bom? Se fez algum sentido isso tudo que eu trouxe aqui para você na nossa conversa, considere então apoiar aqui o canal do jeitinho que você se sentir mais à vontade, tá bom? Todos os links possíveis que você pode vir a agregar o seu valor estão aqui na descrição, tá? Beijinho. Eu amo e honro muito, 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 muito sua vida.